Está na hora de saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Vamos lá, meu povo, no site ou no app. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Olha que neste sábado, portanto, amanhã, dia 21 de setembro, é celebrado o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Bom, a data visa conscientizar a população por ano. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o neurologista Dr. Vitor Calil, do IDOR, que é o Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Doutor, em primeiro lugar, bom dia. Olá, muito bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Relógio, agradeço muito pela oportunidade. Relógio. A primeira pergunta aqui, doutor, é a seguinte: para começar, muitos confundem Alzheimer com demência, mas existem diferenças entre os dois? Se sim, quais? Já tirar ela do caminho logo. Então, o Alzheimer, na verdade, ele é um tipo de demência. Sim. Então, as demências, elas são um grupo de doenças, tem vários tipos de demência diferentes, e são doenças que a gente tem um declínio cognitivo, ou seja, a gente tem uma perda de alguma função mental, seja da memória, seja da linguagem, da capacidade de comportamento em situações sociais específicas. Então, tem várias formas diferentes de demência e dessas demências, a mais comum, a mais frequente é a doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer é um tipo de demência em que eu tenho uma perda predominantemente da memória. Então, eu tenho outros tipos de demência que eu perco, como eu falei, a linguagem, a capacidade de resolver problemas, o comportamento, e o Alzheimer é a forma de demência em que eu tenho perda de memória de forma prioritária, predominante e prioritária. Sim. Agora, quais são os primeiros sinais do Alzheimer? E como é feito o diagnóstico? Então, como eu disse, a doença de Alzheimer, ela é uma doença que predomina a perda de memória. Então, as primeiras queixas que os pacientes têm são justamente esquecimentos. Sim. Então, é dificuldade de lembrar de informações recentes, às vezes o paciente fica muito repetitivo, às vezes esquece o nome de pessoas que são próximas. E a gente começa a se preocupar um pouquinho mais com essa perda de memória quando eu começo a ter dificuldades funcionais, ou seja, quando esse paciente começa a não conseguir resolver os seus problemas do dia a dia de forma independente, começa a ficar, começa a precisar mais dos seus familiares ou dos seus amigos para resolver as coisas que anteriormente seriam coisas que ele resolveria de forma muito tranquila. Sim. Esse diagnóstico, então, ele depende desse tipo de manifestação, então depende que esse paciente tenha uma perda de memória que seja clinicamente significativa, e a gente vai no dia a dia também pedir alguns exames para confirmar esse diagnóstico. O diagnóstico ele é predominantemente clínico, eu preciso muito mais dessas alterações clínicas, essa perda de memória, mas a gente sempre vai pedir um exame de imagem, quando for possível uma ressonância, que vai dar para a gente algumas informações que são específicas, que vão ajudar a gente a entender a causa dessa perda de memória. Geralmente, alguns exames de sangue também vão ser pedidos para a gente excluir outras causas de esquecimento que sejam mais facilmente reversíveis, então, a deficiência de algumas vitaminas ou alterações da tireoide. Então, com base tanto na junção das informações clínicas quanto nesses principais exames complementares, a gente já consegue amarrar bem o diagnóstico de Alzheimer. É claro que existem, mais recentemente, alguns exames que são um pouquinho mais específicos e que acabam sendo dosados, acabam sendo pedidos em situações mais complicadas. Às vezes tem casos que geram um pouco mais de dúvida, mas são exames que a gente não faz de rotina, a gente faz só em casos muito específicos, então, quando o especialista julga que é uma definição diagnóstica mais complicada, não vai ser sempre. Certo. Agora, doutor, o que causa o Alzheimer? O que faz com que essa doença se agrave? Essa aí é a pergunta de R$1 milhão. Então, o que exatamente causa a doença de Alzheimer? Então, qual é a sequência de eventos para uma pessoa desenvolver a doença? Isso é uma coisa que a gente não sabe muito bem. Sim. Então, o que a gente sabe é o que acontece. A gente sabe que acontece o acúmulo de dois tipos de proteína, chamadas proteína amiloide e proteína tau no cérebro. A gente não sabe exatamente quem precipita o aparecimento dessas proteínas. A gente sabe que a proteína amiloide aparece antes, mas o grande mistério da neurologia cognitiva hoje é a gente tentar entender quais são os processos que desencadeiam a formação dessas duas proteínas e como essas proteínas geram a perda de memória, a deterioração dos neurônios e a perda de memória. E talvez quando a gente descobrir isso, isso ajude muito a gente a encontrar um tratamento mais eficaz. E a doença de Alzheimer é uma doença que é progressiva, então a gente sabe que ao longo do tempo essas proteínas vão se acumulando mais, a gente vai perdendo também
tecido cerebral, o cérebro vai atrofiando, e isso vai fazendo com que aos poucos a doença vá progredindo e a perda de memória vá piorando. Algumas situações, então quadros infecciosos, infecções urinárias e pneumonias, que são comuns nos idosos, privação de sono, alguns tipos de medicamento podem piorar também a memória nos pacientes que já têm Alzheimer, então causam um agravamento da doença, mas isso pode ser que até que haja uma melhora depois que a gente trata, ou que tira esses medicamentos, né? Mas são fatores que podem agravar a doença num momento específico. Temos que tentar nos prevenir, né, doutor, sobre essa doença. Agora, doutor, existe cura ou tratamento para o Alzheimer? Se sim, quais? É uma dúvida muito importante para todos nós. Infelizmente, não. A doença de Alzheimer não é uma doença curável. É uma doença que é degenerativa, é progressiva, então não tem uma cura. A gente vive até, nesse momento, a gente está num momento muito, muito interessante, um momento em que a ciência, né, os cientistas que trabalham com doença de Alzheimer estão muito empolgados, porque a gente tem muita coisa nova acontecendo. Então, a gente tem descoberto novos métodos de diagnóstico, novos métodos de tratamento. Então, a gente está num momento em que a gente tem muitas esperanças de surgirem novas opções para o tratamento. Hoje, o que a gente tem são medicamentos que geram uma melhora pequena da doença, podem melhorar um pouquinho o comportamento, melhorar um pouquinho a atenção, até eventualmente a memória, que são medicamentos da classe dos anticolinestérásicos e a memantina. Então são medicamentos que são poucas opções e são opções que trazem uma melhora pequena. A gente tem agora surgindo, né, nesses últimos anos, alguns anticorpos, que são anticorpos monoclonais, que ainda não estão disponíveis no Brasil, estão disponíveis nos Estados Unidos, mas que podem gerar, né, eliminação da proteína amiloide, que acumula no cérebro, e a gente tem alguns pacientes que podem se beneficiar e podem ter melhora até da memória com essa eliminação. A gente ainda está descobrindo mais sobre esses remédios, como eu falei, não estão disponíveis no Brasil ainda, estão sendo alvo de muitas pesquisas, de muita investigação para a gente entender melhor quem são as pessoas que vão se beneficiar desses medicamentos e como que elas vão se beneficiar, mas são novidades que estão vindo para a gente nos próximos anos também. Opa, vamos torcer. Doutor, para fechar, existem formas de se prevenir contra o Alzheimer? Se sim, como podemos fazer isso? Bem, a gente está falando de uma doença que não tem cura e que o tratamento melhora pouco os sintomas. A gente tem, por outro lado, algumas boas informações sobre prevenção. Sim. A gente está no momento também que tem saído muita coisa nova falando de prevenção, muitas iniciativas novas, muitas estratégias novas buscando prevenir. Tem alguns estudos falando que grande parte dos fatores de risco da doença de Alzheimer, e no Brasil tem até um estudo muito recente agora nos últimos dias falando especificamente no Brasil, que mais ou menos 50% dos casos de demência podem ser prevenidos se a gente manejar alguns fatores de risco, como os fatores de risco cardiovasculares, sedentarismo, pressão alta, diabetes, colesterol alto, tabagismo. Então, todas aquelas coisas que os médicos sempre falam que a gente tem que interromper, muito por questão cardiológica, mas que hoje a gente sabe que também por questão neurológica. A gente sabe que a poluição do ar também é um fator que pode causar risco, então são coisas que são mais difíceis, claro, da gente prevenir, mas talvez quem mora em regiões que tem um ar mais limpo tenha um pouquinho de proteção. Uma coisa que os idosos às vezes têm um pouquinho de dificuldade, que é em relação à audição, em relação ao déficit auditivo. Mesmo idosos que têm aparelho, às vezes não usam aparelho todos os dias, não se adaptam muito bem. Então, a gente tentar melhorar essa questão do déficit, tanto auditivo quanto visual, são coisas que a gente sabe que podem prevenir também. Como eu falei, também atividade física e a gente sempre tentar manter a cabeça funcionando bem. Então, ter novas informações, novos conhecimentos, dar essa reserva cognitiva, como a gente chama. Então, a gente tentar manter, tornar o nosso cérebro mais complexo possível, com o máximo de informações possível, para poder proteger contra o surgimento dessa doença. Então, quanto mais informações, a escolaridade e o desempenho de funções laborais, de trabalhos que fazem a gente ter que trabalhar a cabeça, tudo isso a gente sabe que previne contra a doença, evita o aparecimento da doença. Então, é interessante a gente sempre buscar isso também. Tá certo. Falou tudo, hein, doutor? Olha, explicou muito bem pra gente. Tá aí, gente. Eu conversei com o neurologista, doutor Vitor Calil, sobre Alzheimer, né? O doutor Vitor Calil, ele trabalha no IDOR, né? Que é o Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Doutor, suas considerações finais. Então, novamente queria agradecer a vocês pelo espaço para falar sobre esse assunto. Alzheimer
talvez o mal do século agora. A gente tem expectativa de um crescimento muito grande dos casos de demência e de Alzheimer, principalmente no mundo todo, mas especialmente em países como o Brasil. Então, a gente vai ver cada vez mais idosos sofrendo com essa doença. Então, por isso é tão importante a gente discutir, conversar sobre os fatores de prevenção, para a gente poder estimular a prevenção individual e também a formação de políticas públicas, por que não, que auxiliem a diminuir o número de casos. Como eu falei, a gente está num momento muito otimista, em que a pesquisa em Alzheimer está bombando, a gente está vendo cada vez mais coisa acontecendo, mais informações novas. O que era verdade há 5 anos, hoje em dia não é mais verdade. Então, a gente está vendo o conhecimento avançar muito. Então, sem dúvida, a gente vai ter boas novas, boas informações nos próximos anos para melhorar a vida desses pacientes. Tá? Então, novamente, bom dia, obrigado pela oportunidade. Ok, doutor. Eu que agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Lembrando que quem ficou interessado, quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição foi pra conta.